Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Hoje é o típico programa que eu sei como começa, não sei como termina. Vou receber Eduardo Bueno, mundialmente famoso Peninha. Quando o Bob Dylan não sabe o que aconteceu na vida dele, ele liga pro Peninha. Quando o pessoal da história do Brasil, os maiores historiadores do Brasil, não sabem o que aconteceu em tal data, consultam os livros do Peninha. Eduardo Bueno, lá na década de 70, ainda aluno do Anchieta, se meteu simplesmente a traduzir Jack Kerouac. Ou seja, a gente sabe como começa, não sabe como termina. O 21h30 está no ar e seja o que Deus quiser. Contar uma história que você já está cabeludo de saber, mas vai saber de um jeito diferente. O descobrimento do Brasil comigo, Eduardo Bueno, aqui no Não Vai Cair no Enem. Espetacular. Vá no YouTube, porque ele já está com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, mais de 100 mil seguidores, os números são fantásticos, mas eu te tenho aqui finalmente. Então, pô, cara, tô super, me disseram que tinha acabado a TV Com, cara, tô super feliz de voltar aqui pra TV Com, cara, que alegria, que satisfação. É. Cara, pena que é vermelho, cara, por que é vermelho isso tudo aqui, cara? TV Com a gente se divertia, né? Então. Aquele estúdio dentro da Zero Mas Hora. aqui é melhor, cara, porque é Wood Underground, entendeu? É? A gente se divertia naquela TV. Não, verdade, né, cara? E agora falando sério, claro que o assunto não é esse. Mas foi uma perca, né? Foi mesmo, cara. Porque foi lá e inovar, não sei o que. Aquilo era um espaço, assim como esse é um espaço. A gente tem que cavar os espaços contra essa mídia hegemônica, essa mídia golpista, essa TV horrorosa que quer dominar tudo. A gente tem que tu vai estar dia 18 gravando. Onde eu vou estar dia 18. Inclusive, se você puder assistir, estarei dia 18 no Pedro Bial, né? Pena, o que a gente se divertia naquela redação da Zero Hora. Não, é verdade. Simplesmente o seguinte. Pode falar o nome da concorrência? Claro, aqui pode. Aqui pode. É o seguinte, mas era o seguinte: redação TV Com dentro da Zero Hora. Aí dizia assim: olha, tem 20 minutos que o entrevistado não veio. Eu olhava, tinha Eduardo Bueno, Augusto Nunes. Bom, e aí, né? Tinha. A Cida trabalhando na economia. Sim, o João Paulo Kupfer. Foi um bom tempo, né? Você achava que aquele jornal ia mudar. Não mudou. Mudou um pouco, mas podia mudar mais, né? Mas o assunto não sou eu. O assunto é tu em 7 de setembro, por exemplo. Então, 7 de setembro. Vamos começar pelo Buenas Ideias. Vamos. Cara, tá bombando. Como é que é isso? Tá, então, é o seguinte, eu nunca tive muita paciência para rede social, sabe? Sério mesmo, de verdade, né? E me enche um pouco o saco, porque, sabe, eu acho que para tu dar opinião, tu tem que estar qualificado para dar opinião, entendeu? E aí essa história, não, porque agora, livre do poder da mídia, todo mundo dá a sua opinião. Cara, eu não me interesso por quem vai dar opinião e nem tá preparado para dar opinião. E tem toda essa onda de ódio, briga e blá, e opinativa, né? Opinativo é um cara que nem eu opinativo... Não, tô brincando, mas sempre me encheu o saco, de verdade. Não tenho tal Facebook, não tenho Twitter, não tenho nenhuma dessas coisas. Aí eu trabalhava no Extraordinários, aquele programa do Sport TV, que acabou, com o pessoal do Cacete Planeta. E eles disseram, cara, tu tem que estar nas redes, tu tem que estar nas redes, tu tem que estar nas redes. Aí o Marcelo Madureira, que é um deles, sugeriu que eu fizesse um programa sobre história do Brasil, falando sobre história do Brasil. Daí eu gravei 3 pilotos, cara, os pilotos foram direto ao ar, assim, sem corte, sem nada. Não, mas, né? mas teve edição. Não, edição claro, eu participo muito da edição. Quem faz a finalização é a Natália Silva, que a Paula, minha mulher, Tetelbaum, indicou, que trabalhava na LPM. Essa Natália fazia os videozinhos da LPM TV. E aí é demais, mas eu faço com ela, embora a finalização dela seja demais. Mas eu gravo coisa direto, assim, entendeu? Sendo blá, 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 blá. E aí, fiz. Era fácil pra mim. Eles me deram lá a cenoura na ponta da vara, deram um dinheirinho lá. E pior que é dinheirinho mesmo, porque a gente... E até agora continua sendo dinheirinho. Quero dizer que continua sendo dinheirinho. Mas se espera
Porque é o seguinte, agora o G-Show, sabe, o site da Globo? Já da Globo, já se pegou pro 7 de setembro, já entrou, porque a novela deles lá, pode fazer propaganda na novela deles? Não, tem essa novela, que não é ruim, né? Novo Mundo, que é legal, sobre história. Não viu, já é das 6 da tarde. É das 6 da tarde, tu tá trabalhando, nós os ricos largamos às 4, né? Certo. E aí, aliás, quem é que vê essa novela? Quem é que vê novela às 6 da tarde? A única coisa que eu sei dessa novela, tá? É que um dia eles esqueceram o celular. Tem essa Foi conversa. A única coisa que eu vi. Foi a única Mas coisa. a novela, agora falando sério, porque tu sabe que se eu achasse a novela ruim, eu falaria mal. Mas a novela é boa, é boa. E também é engraçado. Tu é consultor da novela? Eu dei uns palpites quando estava logo no começo, logo no início. Eu faço isso em geral, para todos os dias eram assim. Essa nova do Jaime Monjardim, eu dou um semináriozinho sobre aquele período histórico pro elenco. Que é, bem legal. Cara, a Globo tem cheio de gente legal e talentosa, né? Sim. Muita Vamos mesmo. Embora tenha uns malas também, é claro, né? Ao contrário daqui que só tem gente legal. E hoje a gente tem o episódio de 6 de setembro, falando sério. Eu faço uma piada do 6 de setembro com 7 de setembro. Dom Pedro. E aí vai ter um sobre o Chalaça, né, que era o melhor amigo do Dom Pedro, né, que era uma... Que o pessoal acha que é um bar na Zona Sul de Porto Alegre, não, é o melhor amigo do Dom Pedro. Então a gente acha que vai bombar e bombando vai dar dinheiro, né, mas até agora não deu. Não deu dinheiro. Mas é divertido e é legal. Pena, como é que foi assim, ó? Em primeiro lugar, vamos corrigir um dado aqui da abertura do programa. Era 82. Eu traduzi em 82 e saiu em 83. On the Road, Jack Kerouac. Tá. E eu li em 83 em Butiá, cara. Em Butiá, cara. Tu imagina? Chegou em Butiá o teu livro. Que loucura isso. Tá. Começou, como é que foi essa? Foi o teu primeiro livro e a tua primeira tradução? Eu comecei muito cedo como jornalista, né? Eu entrei na Zero Hora no dia 9 de agosto de 76, quando tu não era nem nascido. Aí 10 anos de idade. Foi uma grande desilusão, evidentemente, né? Não, a desilusão maior foi antes, quando eu entrei na faculdade, na URGS, né? Tava louco para me livrar do Colégio Anchieta, me livrei do Colégio Anchieta, digo, agora vou ser jornalista. Entrei no jornalismo da URGS, era regime militar, era um horror, aquela Fabico, era pé. Quer dizer, o primeiro dia foi ótimo, porque eu entrei, cheguei na Fabico, né? No diretório acadêmico, e tinha uma frase escrita assim, era uma sala toda maluca, cheia de gente maluca, drogada, ótimo. E aí estava escrito assim, se Deus existe, é problema dele. Boa frase, né? Claro. Então, aí eu digo, cheguei no lugar. Mas daí começaram as aulas eram horrorosas, eram medonhas. Eu só aguentei o primeiro semestre e fui pedir emprego na Zero Hora, bem de filhinho de papai, assim, porque meus pais eram amigos lá do Maurício, Fernando Ernesto Corrêa, e entrei de paraquedas. E fui super maltratado pela redação, com toda a razão, porque tinha entrado de paraquedas, assim, total. Aí fiquei lá como jornalista alguns anos. E aí, só deixa... Porque isso aí é 76. Aí, pela primeira vez, eu ouvi falar que foi cobrir Grande Prêmio de Fórmula 1 em 77. Eu cobri vários. Eu cobri o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Kyalami, na África do Sul. Quando morreu o Tom Price. Eu entrevistei o Tom Price, não fui eu que dei azar, mas eu entrevistei ele no sábado e ele morreu no domingo de manhã. Um acidente absurdo. Mas da onde isso? Não tinha ninguém lá naquele lugar, não tem tu, vai tu mesmo. Quer dizer, não, todo mundo queria ir. Mas eu era, bem dizer assim, um Davi Coimbra, entendeu, cara? Eu era uma mistura de Davi Coimbra com Juremir Machado da Silva, sabe? Ou seja talento puro. Nato. Nato. Explodido. Um puro sangue. Aos 18 anos, cheio de tesão. Aos 18 anos eu era mais ou menos 5 vezes melhor que o Davi Coimbra com 60. E aí, como ele sabe. Claro. E aí, ele reconhece. Claro. Não, eu me destaquei cedo mesmo. E na verdade, vou fazer uma confissão aqui para os teus ouvintes. Eu sou... Telespectadores, nós estamos na TV. Telespectadores. Isso aqui não era um rádio? Não. Pô, mas é que tu tem todo aquele cara de Roberval Taylor, assim, entendeu? Não, agora falando sério, sem piada. É engraçado isso, é tragicômico, mas eu gosto de falar isso porque é verdade. Dos 16 aos 18 anos, as pessoas que me conheceram tinham certeza absoluta que estavam diante de um gênio. Mesmo. Porque, assim, eu era muito rápido, eu era continua, cara. E escrevia muito bem. Tá. E todo mundo achou, assim, que eu ia bombar. Só que é o seguinte, ficou na mesa, eu não conseguia escrever. Não, mas eu não conseguia, entendeu? Assim, as expectativas
narrativas eram muito maiores. E, na verdade, com 18, 19 anos, eu não escrevia muito diferente do que eu escrevo hoje. Eu escrevo bem, óbvio, eu sou um bom escritor, mas eu sempre fui um bom escritor. Então ninguém assim, ele vai amadurecer. Tu não evoluiu, isso. Tu não evoluiu. Exatamente. Ele vai amadurecer, essa é a palavra. Ele vai amadurecer muito. Ou seja... Eu não amadureci. Tá aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tá aí. Não, mas daí lá na Zero Hora eu me destaquei muito, daí os caras me botavam numas boas, assim. Tanto é que eu fui na Copa do Mundo de 78 e eu fui o mais jovem repórter da história da cobertura das Copas. Eu tinha 19 anos, eu fiz 20 lá. Quem organizou a minha festa de 20 anos foi o Cláudio Brito. Espetacular. Vou contar essa história super rápido. Tá, 30 segundos. Não, é Nós porque... temos tempo. Não, tem coisa mais interessante pra falar, mas é que é engraçado porque é o seguinte, eu era amigo de todos os jornalistas doidão, maluco, que tinha Argentina militar também. Argentina militar, e nós lá bombando. E eu tava muito próximo do Nelson Mota e de um monte de gente maluca, babá. Aí o Cláudio Brito ficou sabendo que no dia seguinte era o meu aniversário de 20 anos. Chamou os meus amigos e disse: vem cá, vai ter uma festa pro Peninha? Os caras, que festa, imagina, que caretice. Ele, porra, mas 20 anos só se faz uma vez. Os caras, daí ele, Cláudio Brito, sozinho, organizou uma festa, surpresa, entendeu? E foi demais, porque era considerado tão careta ter festa que não ia ter. Sim, mas e foi aí todo ele mundo. fez a festa, foi todo mundo, e a festa foi ótima. Muito obrigado, Cláudio Brito. Buenos Aires. E não em Mendoza. Em Mendoza. O Brasil estava em Mendoza, lembra? Não, tu não lembra porque tu era uma criança. Não. Não, eu lembro que eles roubaram aquela Copa. Bebemos pouco em Mendoza. Sim, mas eu me lembro porque roubaram aquela Copa de nós, Sim, descarada, né? de vocês, roubaram de vocês. Por quê? Porque tava torcendo pra Argentina? Direto, cara. É? Sério. Pelo regime Não. militar? Não, Tava torcendo pelos milicos argentinos. Peraí, eu torcia contra o Brasil, como torço até hoje. Tá. Aí, claro que escolhi a Holanda, país libertário, blá, blá, blá. Perfeito. E fui. Eu assisti. Eu torci pela Holanda. Cara, é o seguinte, você que está aí em casa, eu juro pelo Grêmio, ou seja, sagrado, Não, ou seja, que eu sagrado. assisti a final da Copa do Mundo a distância que eu tô ali do Matheus Vieira ali. Tá. Eu tava a 15 metros. O Matheus Vieira é um dos namorados do Felipe Vieira. meu sobrinho, meu afilhado. sobrinho. E meu afilhado. É sobrinho, sabe? Sobrinho. Meu afilhado, Não, mas respeito. é sobrinho mesmo, é gremista, e se tem alguma coisa, o dominante é o Matheus Vieira. E aí, pode digitar depois, né? Não. Tá ao vivo. E era o tenente general, o general presidente Videla, o Macera e a junta. Sim. Tá? E eu todo de laranja, juro, todo de laranja, torcendo pra Holanda. Cara, agora falando sério, mas a Argentina foi tão incrível. A Argentina foi tão heróica, a Argentina foi tão Grêmio, que quando eu vi... Eu me lembro do jogo contra o Peru. Roubaram do Peru, tô dizendo a final. Roubaram... Esse dia eu estava de laranja em Butiá. Em Butiá eu botei laranja, tá? Em Butiá. Em Butiá. Quem mais vem de Butiá? Não é o Regis Reze, não. Esse é de Cachoeira. Não, o Regis Reze é de Cachoeira e Butiá não é o mesmo lugar. Não. É Grande Butiá e Grande Cachoeira. A gente pode anunciar para os teus ouvintes, telespectadores, que acaba de adentrar no estúdio Guaraci Andrade. Guaraci Andrade veio aqui verificar para ver se não vai tirar a TV do ar. Nunca me convidou ao programa dele. Nunca? Nunca te entrevistou? Não, porque ele diz que quem vai no Chicão Tofani não vai no programa dele. Aí Como não eu fui dá. muitas vezes no Chicão... Não dá pra misturar os Sou um canais. admirador do Chicão, tu também? Claro que sim. Eu também. Eu Agora quero tem uma seguir o série mesmo de método fotos dele. do Chicão. Tem uma série de fotos metrosexual do Chicão. É? Tu fez umas, né? Fiz comendo Chicão. Que isso? Olha, vai tirar a TV do ar. Colorado, Chicão, Isso é um perigo, cara. rapaz. Isso é um perigo. Tá, vamos tentar organizar de novo. Comendo no sentido antropofágico. Que isso? Antropofágico. Que isso? O programa tá cedo ainda. Pro Bial, tu consegue falar isso que é às 2h que vai Quem ao é ar. que viu o Bial, Senai? Só eu, quando acordo pra pegar as teu crianças. filho chorou. Exatamente. Não, falando sério. Só eu, cara. É tarde demais. O programa é bom. Não, vai estar bom dia Bial. 18 quando for lá. Fala. Vamos organizar. Vamos. Quanto tempo tu ficou sem escrever depois do On The Road? Livros? Não, porque o On The Road não é meu, tu sabe, Sim, né? é tradução. É uma tradução. Não, Não, daí eu emendei. Tu emendou várias. Então, eu fui pra Zero Hora, trabalhei lá na Zero Hora. Foi legal, mas eu enchi o saco. Depois da Copa eu fui embora. Aí eu fui contratado pra TV Globo, com 20 anos de idade. Cara, ganhando uma grana inacreditável. Assim, inacreditável mesmo. Estamos falando de muito dinheiro. Quase um Gedel. Olha, cara, mais de Aquelas malas do Gedel. Se fosse hoje, assim, uns 100 pau, cara. Tá. Só que eu tinha 20 anos. Sim. Né?
Mas daí eu não quis, porque era de direita a TV e eu era de esquerda. Certo. Então eu ganhava 65 mil cruzeiros e larguei e vim ganhar 16 mil cruzeiros no Cojornal, aqui de Porto Alegre, para militar pela causa. E aí, burro é burro, né? Aí tem aquela coisa, lembra? Começaram a pôr bomba nas bancas de jornal, e aquilo acabou com a imprensa alternativa brasileira, com o movimento, com opinião, com o próprio Cojornal. Porque por que o cara ia vender aquele jornal se ninguém botava bomba na banca, né? E aí fiquei meio desempregado. Mas eu amava esses livros da geração Beat. Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, que nunca tinham saído no Brasil. Daí... Mas tu conheceu eles no Anchieta, na época de Anchieta? Então, na época do Anchieta que eu comecei a ler esses caras, por isso que tu não errou tanto na tua observação. Comecei a ler com 16, 17 anos esses caras que são grandes rebeldes, que são os pais fundadores da geração Beat. Os padres do Anchieta que davam para vocês? Não. Como é que contrabandeava? Isso era contrabandeava. Como é que contrabandeava? Exatamente. E aí nunca tinha saído em português. E eu resolvi traduzir, que foi uma temeridade, porque eu tinha 20 anos, 21. E aí eu traduzi, fui em várias editoras, nenhuma quis. Sim, e aí a Brasiliense quis. O Luiz Schwartz trabalhava lá, o Caio Prado Júnior, Caio Grato Prado, filho do Caio Prado Júnior, que é um cara importantíssimo na história do Brasil, um historiador, que era dono da editora, o pai já tinha morrido, o filho tinha sumido, e o braço direito do filho era o Luiz Schwartz, que hoje é o maior editor do Brasil, dono da Companhia das Letras, aceitaram fazer o livro. E o livro explodiu, e eu fiquei famoso. Saiu uma matéria grande sobre mim na Veja, saiu em muitos lugares. E aí eu virei editor e tradutor. Então eu fiquei traduzi 22 livros e editei, daí vim trabalhar na LPM com o Ivan. Sim. E editei mais de 250 títulos aqui pela LPM. O On The Road depois sai pela LPM. Sim, aí voltou para casa, que não era o único Beats que não era da LPM. Mas, cara, eu me orgulho muito porque nessa leva eu trouxe o Bukowski, o John Fante, o Sam Shepard, que morreu há pouco, o William Burroughs, o Allen Ginsberg, sabe? Me orgulho de ter... Quem é o melhor deles, John Fante? Não, eu sou suspeito, mas eu prefiro o Jack, né, cara? Jack. Mas eu gosto muito do Bukowski também, muito, muito. E aí, eu nunca tinha escrito meu livro, acho que é nisso que tu quer chegar. Exatamente. Daí eu só escrevi meu livro em Nada por ter um cara inteligente, né? Eu queria chegar nesse qual era o teu primeiro livro. Então, meu primeiro livro é um livro que eu fiz para Zero Hora, em fascículos, que na Zero Hora chamou História do Brasil, e eles diziam que era deles, daí na justiça voltou para mim, e eu publiquei um livro chamado Brasil, uma História. Mas ele não foi um livro... Depois ele bombou muito, mas ele era uma coisa de fascículos, sabe? Então, o meu primeiro livro, propriamente dito, embora Brasil uma História seja um livro totalmente, mas era associado a esses colecionáveis, sabe? Sim. Fascículos. O meu primeiro livro foi A Viagem do Descobrimento, sobre o descobrimento do Brasil, que daí é o seguinte, né? Vendeu 382 mil exemplares. Ele é antes do Mamonas? Ah, não! É que sim, meu primeiro livro Viu é Os Mamonas. Só, cara? Meu primeiro livro é Os Mamonas. Mas sabe por quê? Eu sempre assumo que o meu primeiro livro é Os Mamonas. Eu não tenho aquele computadorzinho do Bial. O Bial vai ficar procurando o computadorzinho, mas eu tenho aqui, velho. Só que aquele foi um projeto de encomenda, entendeu? Sim. Eu me orgulho de ter feito aquilo, porque 1000 vezes, quando depois explodiu aquela história, é historiador, não é historiador, escreveu um livro sobre a história do Brasil, não é historiador. E aí já teve uns debates que assim, não só não é historiador, como ainda por cima escreveu a biografia dos Mamonas. Eu perguntei, leu, Ananás? Leu, abobado? Eu não li. Então não enche meu saco, vai ler a porra do livro. Não, porque é o seguinte, cara, eu me orgulho do livro. Um livro foi escrito em tempo recorde, 18 dias. Eu ia dizer 15. 18 dias. 18 dias após a morte a queda do avião. Exatamente. A LPM que publicou. E esse vendeu 400 mil exemplares. Só que não vendeu 400 mil por minha causa, vendeu por causa dos Mamonas. Claro. Então eu nem atribuo esse o meu primeiro sucesso, assim, porque é os Mamonas que venderam. Por que tu foi para a história? Não, eu sempre gostei de história muito, né? Ninguém achava que eu era só ligado nos beat, nos hip, nos maconheiros. Não que eu não seja ligado a eles, admirador, mas admirador no sentido intelectual da palavra. E aí essa década de 70 no Anchieta, como é que era? Porque agora descobriram... Pra mim era um horrível. Não, porque agora descobriram que tem maconha no Julio. Agora, o negócio, né? Não, tu sabe que... Não, o negócio eu era bem careta no Anchieta, sério, sem piada. Foi depois que eu me livrei daquilo lá que as portas da percepção se abriram para mim, mas para mim, as pessoas...
Cara, vou dizer de novo, ainda bem que ninguém vê o teu programa. Não, ninguém. Doble traço. Exatamente. Exatamente. Tá, Exatamente. então vou poder falar. Porque é o seguinte, cara. Ninguém anchetano, se orgulha, sou anchetano, tem grupo de anchetano, Facebook de anchetano. Sim, festa dos 20 anos, festa dos 30 anos. Agora já tá, no meu já tá 60 anos, né? 60 de formatura. Sim. Né? Porra, eu não tenho paciência, eu não tenho boas Tu não vai lembranças. nunca nas festas? Não, eu dei uma entrevista para Playboy uma vez, que é Sim. uma apoteose, e aí eu detonei o Ancheta lá. Tá? E aí me esqueci, óbvio. E aí teve a festa de 30 anos. Daí eu digo, agora que eu sou famoso, eu vou na porra da festa. Certo. E fui tendo que falar. Aí cheguei na festa, quase apanhei, né, cara? Quase apanhei, porra, o que tu tá fazendo aqui? Isso tu falou. Aí eu digo, não, a imprensa é golpista. Isso é tudo mentira da imprensa. Vocês não acreditam no que sai da imprensa? Eu sou um homem de mãos limpas, não roubei nada, não levo nada. Isso aqui eu não disse uma palavra disso. Cheguei a me babar aqui. Não, daí eu tinha me esquecido que eu tinha falado aquilo. Daí eu digo, tá, mas vocês gostavam tanto assim daquele colégio? Não, eles gostavam da Playboy. Claro, e compraram só para ler a tua entrevista, não é para ler as mulheres peladas. Mas eu fui eclipsado. Foi a primeira Playboy do milênio. Eu fui escolhido pela Cíntia de Almeida, que era a diretora de redação, para que a primeira entrevista de janeiro de 2000 fosse a minha. Inclusive, ela entrou entre as 20 melhores entrevistas da história da Playboy. Só que daí pegaram a Xuxa para ser a mulher. E a Xuxa apareceu pelo 10ª. Aí eu me perdi no meio dos pelos da Xuxa. Aí não deu, velho. Porra, Xuxa, tu não sabe que tem que depilar, Xuxa. Ah, E aí virou o pentelho da Xuxa. Virou o comentário. Eu virei uma nota de pé de página no pentelho da Xuxa. Aí não deu, velho. Aí, entre tu e a Xuxa... Eu também fiquei com a Xuxa. Tu também ficou. Tu releu a entrevista? Não. Não dá para reler aquilo. Não dá. Não, aquilo é uma barbaridade. Bom, aí tu começa a bombar. Daí eu escrevi esse livro aí escrevi dos Mamonas, mas dos Mamonas era... Inclusive escrevi os Mamonas antes de escrever essa história do Brasil para Zero Hora. Eu estava na Zero Hora quando eu fui convidado pelo empresário dos Mamonas para fazer o livro. Fiz, o livro explodiu, mas não ficou vinculado a mim. Não. Entendeu? Eu me orgulho. Eu me lembro porque eu comprei 2 edições, inclusive. O livro é uma reportagem de peso, assim. Fala dos avós deles, dos pais deles, da vida deles e da brevíssima carreira deles. Aí eu fiz essa história em fascículos, mas tudo foi sucesso, mas nada tinha assim o meu nome. Sim. Aí a primeira coisa que teve o meu nome mesmo foi a Viagem do Descobrimento, que saiu na Copa do Mundo de 98. E aí explodiu, assim, de um jeito... Vendia 3 mil por dia. Um livro brasileiro, quando vende 3 mil exemplares ao longo da sua carreira, é considerado bom. 6 mil exemplares é considerado muito bom. 9 mil exemplares é sucesso. Terceira edição. Eu vendia 3 mil por dia. Não, foi... Mas o Peninha, a gente lembra disso, cara. Tu não saía da TV, né? Não. E realmente, assim, a gente descobriu a história do Brasil de uma maneira fácil. Né? Aí depois tu foi fazer com o Bial a série do Fantástico. Que é um barato, né, cara? Que nem um monte de historiador falou mal também, mas um monte falou bem, né? A Mary Del Priori, a Lili Schwartz, todas essas saíram em defesa, porque elas perceberam o que era aquilo. Porque era uma linguagem pop. Claro, é a linguagem que tu sempre usou. Pop. Tu sempre usou a linguagem lá atrás e as pessoas não sabiam. E uso nesse canal aí agora, né? É diferente, mas uso. E você que está em casa, você desliga a sua TV e vai direto. Ninguém mais vê TV. Não fique perdendo seu tempo com TV. A TV de hoje em dia está no YouTube. Então você desliga imediatamente Buenas Ideias. Canal Buenas Ideias no YouTube. E você vai aprender e se divertir muito mais do que se você ficar acompanhando. Nós vamos rodar um trecho do Buenas Ideias. A gente botou só aquele início. Vamos rodar um trecho agora mais completo do Buenas Ideias, que são coisas que não vão cair. Isso aí que eu achei ótimo. A ideia foi do Madureira. O nome foi do Marcelo Madureira. Ele deu o título Não Vai Cair no Enem. Não vai cair no Enem. Porque ele disse, cara, a tua história é totalmente fora do colégio. Né? Então tem que ter uma pegada que diga isso. Daí ele deu esse nome que é bom. Roda aí. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Você vai saber o que se ouviu no Riacho Ipiranga, aquele dia as margens plácidas. Sabe o que se ouviu? Se ouviu... E
esse não vai cair no Enem mesmo, né? Porque afinal se trata de uma cagada. Literalmente uma cagada. Claro que não se pode circunscrever os episódios que acabaram resultando na independência do Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822, com os raios fúlgidos. Raios frígidos. Mas a verdade, quem estava com o estômago mal, quem estava com diarreia naquele momento, era justamente o príncipe Dom Pedro. Dom Pedro, filho de Dom João VI, vinha vindo de Santos para São Paulo, tinha pegado um engarrafamento ali na Imigrantes e na Via Anchieta. Claro que não, né? A Imigrantes e a Via Anchieta não existiam, mas existia uma trilha que, aliás, foi uma trilha indígena, percorrida já desde os tempos de João Ramalho, de Martim Afonso de Souza, em 1509, 1532. 300 anos depois, essa trilha ainda unia a Baixada Santista com Piratininga, com o platô de São Paulo. O Dom Pedro vinha voltando para São Paulo quando o Dom Pedro parou no Riacho Ipiranga para fazer cocô pela 8ª vez. Como dizem os cronistas que estavam presentes, quebrando o corpo para atender mais um chamado da natureza, quando chegam do Rio de Janeiro os Correios Reais, 2 cavaleiros, trazendo as cartas assinadas pela mulher dele, a dona Leopoldina, e pelo próprio José Bonifácio, contando as novidades terríveis que vinham de Portugal. O que tinha acontecido em Portugal? As cortes extraordinárias e constituintes de Lisboa tinham se reunido. E tinham realmente decretado um retorno a um status quo anterior do Brasil, que era uma coisa inconcebível. O Brasil começou a ficar, de certa forma, independente em 1808, quando o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, se mudou para o Brasil. O status do Brasil muda completamente. O Dom Pedro I, que era nascido em Portugal, veio junto e se torna quase que um príncipe. Bom, cortei aqui porque o perímetro vai botar todo. As pessoas têm que ir lá ver. É isso, mano? Eles têm 7 minutos cada um. Tia, me diz o seguinte, uma das coisas que nos quebra nessa história é o Pedro Américo, né? Né? Porque o cavalo é lindo, né? Não, mas tu sabe, a história é uma fabulação, né? Sim. A história é uma criação. O quadro do Pedro Américo. Isso E que eu o tô dizendo. quadro do Pedro Américo mais ainda. Então, sabe o que aconteceu? Por exemplo, 7 de setembro não significou nada, porque foi no meio do mato, foi lá no Riacho Ipiranga, né? Era mato. Ele teve que ir até São Paulo. E São Paulo também era um lugar periférico. Ele estava, por acaso, passando por São Paulo. Ele voltou para o Rio de Janeiro 2 dias depois. Corte, que onde tinha toda... Exatamente. E aí gritou, botou no Facebook dele, proclamei a independência. Chamou a Globo. Chamou a Globo, mas mesmo assim ninguém ficou assim. Então, durante anos, a independência do Brasil foi comemorada no dia 12 de outubro de 1822, que é o dia da aclamação dele como imperador, primeiro imperador do Brasil, que era, por acaso, o dia do aniversário dele. Aí, quando ele é enxotado do Brasil em 1830, forçado a abdicar em nome do Dom Pedro II, é que se cria a data de 7 de setembro para descolar um pouco a imagem dele, dele como imperador. O que tu ia dizer? Não, eu só dizer o seguinte, em primeiro lugar, você vai fazer um comercial, mas é rapidinho, mas é o seguinte, ó. Aquela ali é a tua biblioteca, onde tu grava. Sim, né? sim. Quantos livros hoje tu tem de história? Tenho 7... Não, de história... De história deve ter uns 3.500, mais ou menos. 3.500. Mas é só para decoração que eu uso. Não. Eu nunca abri nenhum. Não. Inclusive, eu tenho muita dificuldade de ler. Quantos tu leu, 3.500? Olha, cara, mais de 2.000 com certeza eu li. Porque eu me lembro que tem uma época que eu não me lembro onde eu te encontrei, tu estava com uma pilha de livros que tu tinha comprado, tu tinha que ler, porque tu ia escrever sobre determinada fase. Não, eu leio muito. Continua? Eu leio muito desde os 8, 9 anos de idade, muito. E eu acho que esse é o diferencial, né, cara? E quando tu vai escrever? Porque na 0 hora eu me lembro de te o seguinte. Parece que baixa um santo em ti. Sim. Tu faz uma outra consulta e. Tu não é daqueles que fica Não, eu tenho uma super memória. E aí quando eu leio, eu vou formando o quadro mental, assim, daí quando eu centro, eu escrevo num jogo, assim. Eu escrevi Viagem do Descobrimento em 34 dias, cara. Sabe? Mas tem que estar devendo muito dinheiro para escrever com essa gaveta. E o contrato correndo, né? O taxímetro aqui. Depois do intervalo comercial, ele fala ou não fala ainda com o Bob Dylan? A gente já volta.
Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Durante o intervalo comercial, mais detalhes da vida, e nesse caso da vida sexual de Dom Pedro. Dom Pedro sofria de uma doença. E para alguns seria uma maravilha. O priapismo. Priapismo. E priapismo é mesmo uma doença, né? O objeto lá está sempre em riste permanentemente, Certo. que nem a espada dele no quadro do Pedro Américo. Que a espada ela me tira. Não, mas nós temos que terminar a história do Pedro Américo. Depois nós vemos. Então, aí, em 1860, o Dom Pedro II resolveu colar de novo a imagem da independência ao pai dele. Certo. Entendeu? Porque o Brasil queria se desvincular. Não, foi um anseio da nação. E aí trouxe de volta a data 7 de setembro. E mandou para isso o Pedro Américo pintar 43 anos depois, em Florença, onde ele morava, o quadro. E aí o quadro é uma idealização, porque ele estava de mula, eles estavam todos sujos, ele estava com caganeira mesmo. Quando ele recebeu as tais... Um detalhe de 8 vezes ter ido Porque aos pés. Ou como é que eles dizem? Sabe por que você sabe isso? Porque é o seguinte, todo mundo percebeu que era um momento histórico, chave. E o Dom Pedro vivia cercado de puxa-saco, que nem todo político até hoje. Certo. Então, na comitiva dele, todos a cavalo, tinham mais de 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 10 deixaram o seu registro minucioso daqueles dias. Desde a saída do Rio de Janeiro, que eles saíram a cavalo do Rio no dia 20 de agosto de 1822, chegaram em São Paulo 29 de agosto de 22. Nesse dia 29, ele conheceu a Marquesa de Santos Futura, né, a Domitila Castro Canto e Melo, comeu a Marquesa, no primeiro dia que conheceu, que veio ali a única mulher da qual ele nunca se separou. Ele tinha uma mulher por dia, e disse, cara, não repetia prato. Mas a Marquesa de Santos foi paixão mesmo. Total. Tanto é que custou a coroa para ele, né? Porque quando a dona Leopoldina, a mulher dele, que era uma mulher maravilhosa, morreu de desgosto pelo caso público dele. E o povo brasileiro se separou total dele, ficou totalmente do lado da imperatriz que morreu, e contra a Domitila e contra ele. Isso sem a revista Caras. Isso sem a revista Caras, mas é que ele dava muita na cara, muita bandeira. E aí o cara pintou o quadro. Entendeu? Então, se sabe de tudo porque as pessoas que participaram dessa viagem deixaram ela registrada. Mas assim, com minúcias. Sim, e o quadro não tem nada a ver, porque não era um cavalo branco, eles estavam de mula, né? Sim, só se viajava de mula, eles estavam de mula, né? E ninguém estava com aquela... E ele usou, o Pedro Américo mandou ir para Florença, onde ele estava, amostras do barro, a gente até faz uma piada, do barro do Riacho Ipiranga, para pintar da mesma cor. Ainda bem que foi do barro do Riacho Ipiranga, não do barro do Ipiranga. Então a gente faz essa piada. E pediu para que mandassem para ele os uniformes da guarda de honra da época. Só que estavam no Rio de Janeiro. Exato. E ninguém estava com aquela roupa. Não, mas quadro é quadro e tal. E o quadro criou uma imagem poderosa, né? Certo. Bob Dylan. Qual é o teu primeiro encontro com Bob Dylan?
Cara, na verdade, meu primeiro encontro com o Bob Dylan é eu e o disco dele, um LP, né? Que é um dia que realmente mudou a minha vida, eu já contei isso em alguns lugares. Porque é o seguinte, cara, a minha vida, tudo bem que eu tinha só 16 anos, entendeu? Mas eu achava a minha vida uma bundice total, Colégio Anchieta, Porto Alegre, blá, 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 blá. Aí, no dia 8 de março de 1974, eu botei um disco do Bob Dylan, Before the Flood, o primeiro show que ele dá depois de anos. Sabe a data? Não, sei a data, sei a inflexão da luz, sei a roupa que eu estava vestindo, estava uma camisa azul, escrito MB do meu pai, Milton Bueno, sei o jeito que a luz estava filtrada pela... Não, porque eu sei, eu me lembro quando eu pondo a agulha, cara, porque mudou a minha vida, assim, total. Eu jurei que daquele dia em diante eu ia ser um rebelde totalmente indômito, que ninguém ia decidir o que eu ia fazer, que eu ia fazer o que eu queria, que nem ele, né? E, cara, eu ouço ele todos os dias até hoje. E aí, assim, pô, sou absolutamente fanático pelo Quando cara. ele ganhou o Nobel, o que tu achou? Cara, cara, a minha identificação com ele, assim, e a minha identificação com servidão, né? Porque eu sou um servo dele, né? Tamanha que eu acho que eu fiquei na mesma mesmerizado que nem ele. Porque tu sabe que ele não falou nada, né? Sim. E aí, quando ele, enfim, falou, que disseram que era arrogante, prepotente, quando a mulher perguntou para ele, mas por que tu não disse nada? E ele disse, eu estava sem palavras. I was speechless. Que, claro, um deboche, né? Mas um cara que só vive de palavras, né? Cara, o rei das palavras, né? Cara, foi muito surpreendente, né? Eu não acho que fosse um prêmio Nobel de literatura, sabe? Eu acho que ele era maior que o prêmio Nobel. Não, eu acho que foi bom para botar o prêmio Nobel de novo na ordem Foi bom pro prêmio Nobel. Para botar, para polemizar. Para ele nem foi tão bom assim, né? Ele foi lá e botou 1,5 milhão no bolso também. Não, mas ele tem 600 milhões de dólares, a fortuna pessoal dele. É? E ele ele é judeuzão, mas ele distribui, ele é muito... Eu mesmo ganhei, ele me dava dinheiro, me dava não, eu fiz várias turnês e aí eu ganhava Tá tendo o que nas turnês? Eu fiz 4 turnês com Com ele. o quê? Fazendo o quê? Qual foi? Nada. Tu acompanhava? Tu acompanhava o ídolo. Tu era um amigo do jogador de futebol, aqueles assim. Sabe, assim, melhor amigo. Pior que sim, sabe? Assim, tu vê o Neymar, aqueles caras tem um chinelão atrás. Assim. Quem que é? Não, meu amigo de infância. Eu era esse. Tu era esse. Inclusive é uma merda, é ruim. Tá. É ruim. Ficar no backstage, por exemplo, o backstage, né, é o lugar antes. Tu tá ali, ou tu tem uma função técnica, ou tu é uma gostosa que vai dar pro artista. Tá. Eu não era nenhum dos dois. Então, cara, é... Assim... Chegou no tempo. A gente Cara, que coisa horrorosa. O hino da Série B, o telefone dele, que ele não desliga, é o hino da Série B. Isso aqui é alguém... É uma coisa horrorosa. Paula Taylor, pode dizer que tá acabando o teu horário, tu tem que voltar pra casa. Bom, tá isso bom. é verdade. Viu? Tá. Tua amiguinha de anos, né? Muito minha amiga, muito querida. E também teu colega de Pilates te mandou um abraço. Aquela linda? Aquela bailarina maravilhosa? Espetacular, te mandou um abraço também. Ela tem telefone? Volta, sim. Volta pro Bob Dylan só pra fechar o negócio. Não, e daí... Tu dizia essa frase de boca cheia. Sim. Né? Sei mais que do Bob Dylan que ele próprio. E aí? Na verdade, essa frase não é minha, mas Sim, é dessa entrevista do Playboy. É que serve na tua boca essa frase. Certo. Ela cabe. Quem escreveu essa frase? Aquela matéria da Playboy foi feita pelo Humberto Werneck, sabe quem é, né? Um super jornalista. Ou seja, mandaram um cara bom que era pra tentar. Não é um chinelão que nem eu, assim, exatamente. Não era assim um Rogério Amaral, um Guaraci Andrade, um Felipe Vieira. Era um Humberto Werneck. Não era assim o Davi Coimbra. Entendeu? Não é Humberto Werneck, pô. Sim, não, sério, o cara é demais. O cara é muito eu bom. sou muito grato a ele e tudo, a matéria é muito legal. Parece que a Paula queria saber se tu tomou um remedinho da tosse. E ele, o cara tô com uma tosse. E ele escreve, é que todos nós, os gênios, temos tuberculose. Claro, exatamente. Inclusive, eu queria dizer para você que se você está vendo esse programa, periga você pegar a tuberculose. Porque nós, os poetas, temos tuberculose. Os malditos, então. E morremos aos 21 anos. Portanto, você só tem mais meia hora da minha vida. Bom, e aí o que eu estava falando? Era do Bob Dylan. Você estava falando do Bob Dylan, você não sabe mais da vida dele que ele. E o Humberto Werneck escreveu isso. Peninha sabe mais do Bob Dylan do que o próprio Bob Dylan. E colocaram na tua boca isso. Isso. E aí eu adotei, porque é muito engraçado. Claro. Porque eu li 81 livros sobre ele, né? Agora, na época eu tinha lido, sei lá, uns 50. E há 40 e tantos, na época dessa entrevista. Mas agora eu li 81. Tem os encontros com ele em Porto Alegre.
Rapidinho que eu tenho outras perguntas. Ah, pensei que tu tinha outros convidados. Não, outras perguntas. Não, o programa é só teu, tu é solo. Tu é solo, tu é artista solo, né, velho? Não, foi, cara, assim, ó, um dos maiores dias da minha vida foi quando eu vinha para Porto Alegre a primeira vez na vida com o Bob Dylan. E a gente veio de Montevidéu. Certo. E aí desembarcamos juntos. Imagina. Eu e ele, tem foto disso, eu e ele desembarcando em Salgado Filho. E a imprensa toda fotografando. Eu, calma, Bob está, não vai falar com ninguém. Juro. E aí eu morava em São Paulo, mas eu cheguei em Porto Alegre com ele. Eu fui para Buenos Aires, eu conheci ele em São Paulo, e aí a gente se enturmou muito rapidamente. É impossível falar com ele, sabe? Sem brincadeira. É que eu tinha posto toda a energia da minha vida nisso. E aí, assim, eu atravessei lá que nem Moisés, assim, sabe? O mar abriu e eu atravessei sem molhar os pés até ele, que é impossível, tô te falando, é impossível. Não, perfeito. E aí... E o Santo bateu. Não, é o seguinte... Esses dois se conectaram. Para não dizer que é impossível, eu quero fazer uma ressalva. É o seguinte, conhecer o Bob Dylan ou é facílimo ou é impossível, entendeu? Se tu armar para conhecer, tu não vai conhecer nunca. Se tu tentar, se tu quiser conhecer, assim, conscientemente, não vai. Agora, se as portas se abrirem, ele é o cara mais fechado e mais aberto do mundo ao mesmo tempo. O último livro que eu li sobre ele, a Paula teve que me aguentar o tempo inteiro, que se chama If You See Him, Say Hello, que é uma música dele, If You See Her, Say Hello. Se você a ver, diga olá. Se você o ver, diga oi. 50 encontros com o Bob Dylan. Então, 50 pessoas contam como encontraram ele a primeira vez na vida. Lá? Não tá, mas algum dia estará. Nem queria, esse livro é meio chinelão. Tá. Assim, não é chinelão, ele é quase mimeografado, assim, sabe? É uma coisa assim só para fama tarados que nem tu, assim, pelo... meio, parece batido a máquina, assim, sabe? Bem chinelão mesmo o livro. Mas as histórias são inacreditáveis. Então ele conhece as pessoas na rua, porque ele anda na rua assim direto, né? Tanto é que ele foi a pé aqui pro Gigantinho, né? Logo naquele lugar, o ginásio do Anãozinho, aqui no Beira Merda, ele saiu a pé do Plaza São Rafael, Tu não vai sair vivo daqui, porque tu tem que passar pelo Beira Rio na volta, vão estar te esperando ali para te dar um pau. Sabe, isso me lembra? Falei, vou ter que contar uma. Eu sei que tem vou ter que dar uma. Os Sex Pistols, aquela banda punk, foi dar uma entrevista uma vez no Texas, em Dallas, no Texas. Aí, ao vivo. Aí, ao contrário dessa que a gente tá fingindo que é ao vivo. E aí, ele... essa era ao vivo de verdade. Daí ele chegou e disse assim, o Johnny Rotten e o Sid Vicious. Tudo que é texano é gay. Se tiver um texano homem que seja, que venha aqui pra porta da rádio, que daqui a pouco a gente vai sair e nós vamos mostrar o que é um inglês perto de um texano. E foram 500, claro, foram matar ele. Sim, aquela ultradireita, tudo Tuxcan. E aí a polícia separando, e dizendo assim, separando, e batendo, sabe, cara, deram uma surra neles. Então, se tiver um colorado que for homem, pode sair, que eu tô aqui, na frente da... Bom, aí na frente da RBS. Na frente da RBS. Me espera aqui na frente. Me espera ali na frente da Zero Hora. O pior jornal de Porto Alegre, mas mesmo assim. Isso. Me espera na frente do SBT, que é no morro. Aí o pessoal não vem pra cá, vou desviar, né? Exatamente. Mas amanhã de manhã o pessoal te pega na rua, não te preocupe. E aí. Ali pelo Moinhos. O que era mesmo? Tu tá pior. Eu fui mediar um encontro com o Arnaldo Jabor. O Jabor esquecia. Aonde? Quando? Não, um tempo atrás da universidade. O Jabor esquecia. E aí eu tinha que ficar fazendo gancho o tempo todo. Nós estamos falando do Bob Dylan. Não, sei. Tem os encontros do Bob Dylan e aí tu encontrou ele no Parcão. Então, a gente desembarcou junto. Tá, eu já corto essa parte. Aí foi, mas é que foi muito incrível. Desembarcar junto. Claro. Com o Bob Dylan em Porto Alegre. E tava um solaço e ele com um guarda-chuva. Mas sim, bem. E aí a gente foi porque... Então, eu conheci ele em São Paulo com muita facilidade. Aí bateu direto, a gente se deu super bem. Aí eu fui para Nova York, assisti 10 shows no mesmo teatro em sequência. Em 12 dias teve 10 shows, eu fui nos 10. Aí tá lá. Aí eles vieram para Buenos Aires. Eu morava em São Paulo, trabalhava no Estadão. Aí pedi autorização, claro. Fui para Buenos Aires, encontrei eles em Buenos Aires. Aí Montevidéu, aí Porto Alegre. E aí cheguei em Porto Alegre junto. Cara. E aí, mas assim, o mais incrível de tudo, mais maravilhoso de tudo, foi que daí ele conheceu a minha mãe. Ele conheceu a minha mãe. Porque quando eu tinha 17 anos, os meus pais chegaram para mim e disseram, tu vai ter que escolher ou nós ou esse judeu com problema nos adenoides. Eu olhei bem, porque é o seguinte, eu trocaria
trocaria isso por qualquer coisa. Aí eles queriam perguntar se eu preferia o cara que eu mais amava na vida ou eles. Eu digo, pelo amor de Deus, né, cara? E aí ele foi ver a tua mãe. Querido. E foi demais. Ela foi lá, né, no Sim. backstage, e aí se cumprimentaram, e aí foi muito legal. As pessoas que me conhecem mais intimamente já ouviram essa história 500 vezes, mas os teus ouvintes, não. Que é o seguinte, porque as pessoas, elas deixam a TV ligada, cara, e só ouvem, elas não veem. Também E isso, aí é por isso que eu ouvi, claro. Exato. Não, eu espero que seja o telespectador e ouvinte, porque tem que ouvir. Então, e aí a minha mãe reuniu as amigas dela de Porto Alegre no dia seguinte, tudo famosa, nota assim, que o cara tem uma energia enorme, e aí o que é essa energia? É um artista. Foi maravilhoso. E ele é um artista, né? Tu encontrou ele no Parcão, rapidinho. Então... Depois não sei quanto tempo passa. Na última vez. É que a gente não se fala mais. Tá. Houve um desentendimento lá, bababá, relativamente sério, que não vem ao caso, mas eu não falo mais. Ele não fala mais comigo. E aí ele veio a Porto Alegre e eu sei que ele caminha muito pela rua. E a filha da Paula Clara era aniversário dela. Era 23 de abril de 2014. A última vez que ele tocou aqui no Pepsi on Stage. E aí ela disse, eu quero encontrar o Bob Dylan, eu quero encontrar o Bob Dylan. Clara, eu quero. Eu disse, mas como é que nós vamos encontrar o Bob Dylan? Não, nós vamos encontrar. E nos obrigou a sair de carro para encontrar o Bob Dylan. Daí a gente saiu, deu uma volta no Parcão, à meia-noite, estava o Bob Dylan caminhando no Parcão, cara. Ele e uma mina. E aí a Paula desceu com a Clara e falaram com ele, ficaram conversando ali um tempo no Parcão. E não te apontaram, se ele... E a Clara estava já com um papelzinho que ela tinha feito, que a gente não sabia. Ai, coraçãozinho, Bob. From Clara to Bob Dylan. E deu pra ele. E ele guardou no bolso, fez assim. Foi incrível. Só que antes, vou ter que contar uma coisa. Ela chegou e disse assim, Pena, qual é? Eduardo, ela me chama de Eduardo. Eduardo, qual a chance que eu tenho de encontrar o Bob Dylan? Mas já era a 50ª vez que ela perguntava naquele dia. E eu olhei para ela e disse, nenhuma! É um método educativo. E aí ela encontrou. Eu tenho uma outra pergunta sobre uma outra criança que eu adoro. A Lízia. Tua filha. Tu já pagou ela? Quer? Tu já pagou ela? Não paguei. Agora, pai, estou devendo mais ainda agora. Porque tem outro livro? Porque Para quem não sabe essa história é a seguinte, eles escreveram um livro juntos. E ela nunca recebeu os royalties do livro. E o mérito do livro é dela, O mérito do livro todo dela. É todo dela. Quando ela tinha 6 anos, a gente escreveu uma história junto, chama Romilda e Margarida. Isso. E eu tinha que pagar uma parte para ela. E até nunca agora... paguei. E agora, os 3 últimos meses, eu não paguei o aluguel. Ela mora no Rio de Janeiro. Sim. Ela é atriz. Ela vai fazer uma peça do Nelson Rodrigues, muito legal. E já tem outros canais aí. E, cara, tu não acredita, a criança tem 21 anos, né? Não é criança, mas... Pra nós é criança. É, né? É a mais letrada. Tu não acredita, ela já leu mais de 400 livros, só literatura clássica. É incrível o que ela lê, incrível. E ela diz que ninguém na geração dela lê, cara. E ela tem uma piada maravilhosa. Né? Quando eu disse uma vez os dois em um programa comigo, né? Ela tem essa mesma verve assim, do Peninha. E eu disse, já pagou, Peninha, a Lízia? E o Peninha assim, não paguei. Então, pô, Lízia, aí, te preocupa. Sou eu que vou escolher o asilo que ele vai. A vingança virá. E falou com 10 anos. Aquilo ela tinha 8, 9 anos. Sim, absolutamente serena. Não te preocupa, tio. Sou eu que vou escolher o asilo. Sabe o que ela me perguntou várias vezes? Pai, por que tu não tem a voz assim que nem a do Felipe Vieira? Viu? Tá, Pena, seguinte. Vai acabar? Tem que acabar, uma hora tem que acabar. Mas não é isso. Eu quero falar contigo o seguinte, cara. A gente falou de história. Deixa eu te falar de presente. Cara... que nojo, né? Que nojo. Agora, mas sempre foi assim? Não, sempre foi muito assim. Sempre foi muito assim. Mas sabe que da nossa cultura isso? É muito da nossa cultura, muito da nossa cultura. E atribuir só aos portugueses é patético, porque, como diz o maior historiador português vivo, meu amigo Joaquim Romero Magalhães, que diz, tudo bem, os defeitos do Brasil vieram todos de Portugal. Certo, ok, mas vocês são independentes, vai fazer 200 anos, 190 anos. Então vocês aprimoraram os defeitos de Portugal, né? Porque Portugal está vivendo há anos um momento magnífico, tudo que é brasileiro querendo fugir para Portugal, indo para Portugal, poluindo Portugal, né? Então faz 190 anos... Tem uma outra resposta que uma vez eu conversei contigo e disse assim,
Vem cá, os ingleses colonizaram a Índia. A gente deu uma série ali, os espanhóis. Sim, olha os lugares. A Holanda, o maior exemplo é a Holanda. Se o Brasil tivesse sido holandês, sim, uma maravilha. Java, Sumatra, Guiana Holandesa. E degradados saíram de coisa e fizeram a Austrália. Né? Exatamente. E por quê? Por que degradados saíram de lá e fizeram um país que não sai? Porque lá há respeito pelo judiciário. Porque o judiciário funciona e é impoluto. E onde começam as desgraças do Brasil? Principalmente num judiciário poluído, sórdido, sujo, que vende sentença, entendeu? Há anos eles estão vendendo sentença. A primeira sentença vendida, de qual a prova documental, é de 1548, com o desembargador Pedro Borges favorecendo 6 empreiteiros que construíram para o regime de empreitada a primeira capital do Brasil, Salvador. Tu faz participação do consultoria dessa outra da Globo, que já está no Globoplay? Não, esse tem ciúmes de mim, o Bruno Mazeu nunca me convidou, mas aquilo Filhos da Pátria, aquilo vem direto de mim, né? Veja o episódio. Mas é que tem uma cena que tá rodando que é cair desaba, então, e aí pega o meu livro A Coroa, a Cruz e a Espada, que é sobre isso, só que ele diz a corrupção e as obras públicas desabando em 1826, que aquilo ali se passa. A minha é de 1548. Sim. 300 anos antes, 280 anos antes. Então tem um episódio no Não Vai Cair no Enem que chama Construção de Salvador. Certo. Vai lá e vê, 1548. Mas o que eu quero encerrar gloriosamente dizendo, já que vai provavelmente tá indo, é o seguinte: a gente fala mal do Brasil direto, com toda razão, acha o Brasil de hoje podre, nojento e repulsivo. E é. Agora, quem é que faz um país se não são as pessoas? Porque o seguinte, eles, a culpa é deles, não é? Eu me vejo várias vezes dizendo isso, é natural, e tu também. Eles, os políticos, eles somos nós, cara. Nós. O Brasil vive há um quarto de século, 25 anos de plenitude democrática. Aqueles caras que estão lá foram eleitos, inclusive o vampiro, né? Inclusive não fui eu que elegi o vampiro, né? Porque os caras derrubaram a Dilma e botaram o vampiro. Mas quem votou nele fui eu. Aliás, também não votei no cheirador lá, mas não, a última vez que eu votei, se tu quiser saber, eu votei no Gabeira em 1989 para presidente. Gabeira, tu lembra aquelas eleições polarizadas? Porque quem fuma, senta ou cheira, vota no Gabeira. Era o slogan da época. Então, né? Tá. Tem solução? Claro que tem, né, cara? Um país grandioso, um país magnífico, né, cara? Um país de toda aquela velha papo, os recursos naturais. Só que é verdade, né? Agora, como é que se constrói um país? Se constrói com homens e livros. Homens têm falta no mercado. Compre os meus livros, certo? Monteiro Lobato. Que essa é uma velha frase feita. Mas é verdade. Sim. Se constrói com cidadania. E cidadania só se constrói com educação. E educação só se constrói com uma sociedade civil disposta a refazer o seu país renascer. Mas vou contar uma história, cara. A história não, uma coisa assim. A Itália. Na minha opinião, a Itália é o melhor país do mundo, mesmo com seus imensos defeitos. País que já teve o Berlusconi, país da máfia. Tu pode ver o lado horrível da Itália, bem grande, porque o Brasil também tem muito de Itália, né? Porque o Brasil, não sei o quê, porque tanto é que era o Itália e o pós-Itália, ali Então, o Brasil tem muito de Itália e muito dos defeitos da Itália, né? Só que a Itália, com todos os seus defeitos, cara, se come melhor, arquitetura melhor, mulheres maravilhosas, futebol, homens, literatura, tudo barará. Eu conheci a Itália a primeira vez, quando tu não era nascido, em 1977. Certo. Tá? Já era nascido, era uma merda. Tava tudo errado. O país, a tal lira, assim, parecia a Venezuela. Para comprar um copo d'água valia 1 trilhão de liras. Falando sério, era assim, era milhões mesmo. Milhões. É verdade. Não, que nem no Brasil já foi milhões de cruzeiros, tu lembra, né? Quanto é que custa uma Coca-Cola? 6 milhões de cruzeiros. 7 milhões de liras. Tá? Era assim, um absurdo. Com todos os juízes da Operação Mãos Limpas sendo mortos e assassinados pela máfia, né? Com, assim, um horror, cara. Desemprego e tal. E a Itália, em 10, 12 anos, se transformou. Como? No judiciário. Tudo bem, limpando o judiciário. Mãos limpas, juízes decentes, ativos. E, sabe, claro, deu
deu no Berlusconi, que é uma tragédia. É uma tragédia. Mas mesmo assim, é a Itália. E tu vê lá, claro, e também, os dois lados, é a Itália e também tem todo um background, né? Nós não fomos o Império Romano. Mas dá para mudar em 20 anos. O problema é que eu não tenho mais 20 anos de vida ativa, né? Porque eu vou me aposentar o ano que vem, pelo Estado, né? Eu sou funcionário público, não sei se tu sabe. Eu sempre mantive eu nunca fui, né? Eu fui, sou da Assembleia, de várias Assembleias, do Piauí, do Maranhão, E por todas elas você vai te aposentar. Vou me aposentar todas elas. Vou ganhar um dinheirão, às custas de vocês! Vai levar mais um ano pra eu te trazer aqui de novo, né? Mais. Mas eu quero te agradecer muito, cara. Tá, foi muito legal. Eu também. Muito obrigado. Quando vocês estiverem na Série C, eu volto. É mesmo? Não vai. O ano que vem. Não, já escapamos dessa. Quero te agradecer também por ter me poupado. É verdade. Eu queria humilhá-lo publicamente, mas você sabe, ele já tá. Eu só quero dizer uma coisa, uma revelação bombástica de última informação. Vocês sabem quem apitou o jogo internacional Luverdense, aqui, que marca a virada? Foi o Gilmar Mendes, cara. Descobrindo que foi ele que apitou aquele jogo. Série B vive. Ele me poupou. Mas é o seguinte, eu poupei ele 15 anos também. 15 anos, eu não falei de futebol com ele, rapaz. Aí ele também, agora ele me poupou por isso. Querido, durante esses 15 anos tem maior centro médio da história do Grêmio. Pô, Dinho, né? Dinho. Dava no meio dos caras e saía com a bola dominada. Dinho. É outro como eu, fã de centro médio, fã de volante, porque a gente gosta de cara forte na frente da área. Não tem nada. Viva o Ramiro, e não o autista. Exatamente. Tchau, meu tio. Tchau, valeu. Eduardo Bueno e Serra, vá agora pro YouTube ver e ouvir Buenas Ideias. Tchau, até amanhã.